Na África antiga, muitas vezes falamos como se existisse uma cultura única em todo o enorme continente. Mas a grande marca africana é a diversidade. Está presente desde a formação dos antigos povos e reinos. E como o historiador Alberto da Costa fala sobre o continente, é interessante. A África é riquíssima de línguas e culturas. Fala-se no continente mais de 1000 idiomas. Algumas dessas línguas, como Hausa e Swahili, são faladas por dezenas de milhões de pessoas numa área geográfica bem extensa. Outras, por uns poucos milhares. Muitas vezes, dois grupos vizinhos se expressam em línguas inteiramente diferentes. Podem ter valores e maneiras de viver também distintos, ou ao mesmo tempo semelhantes e diferentes, ou até conflitantes. Não só essas culturas diferem do povo, de povo para povo, mas foram modificando ao longo dos séculos. Mas há, contudo, certos traços comuns entre elas, de modo que se pode falar de uma cultura africana como referimos a uma cultura europeia, ainda que sejam tão distintos os modos de vida na Europa ou na América. E a África hoje é formada por 54 países, porém os limites territoriais desses países nem sempre foram desse jeito. Eles foram impostos a diferentes povos da África no século XIX, uma época que o continente esteve dominado por colonizadores europeus. Mas vamos tratar hoje de alguns reinos antigos africanos, sobretudo reinos que existiram tanto na África setentrional ou na África subsaariana, também chamada África Negra. Teve aí a formação do Reino Kush, com sua economia baseada na pecuária e na agricultura. O reino foi dominado pelos egípcios a partir do século XVI a.C., que incentivou ainda mais a integração de costumes entre os povos. O Reino Kush fornecia diversos produtos, comercializando minerais, peles de animais, marfim, ébano, que é um tipo de madeira, gado e cavalos. Tais bens, grande parte do ouro das ricas jazidas cuxitas, foram comercializados com os egípcios. Caravanas lotadas de mercadoria atravessavam a cidade de Napata em direção ao Egito e vice-versa. Uma cidade muito grande de Kush tornou-se um centro urbano com grandes edificações de alvenaria, com palácios e pirâmides, passando a ser a capital do reino. Kush tornou-se um centro urbano com grandes edificações. Meroe, o Egito, foi ainda mais intensa que em Napata. As caravanas se organizavam em novas rotas terrestres e marítimas, com portos espalhados pelo Mar Vermelho, permitindo aos cuxitas o contato com gregos, indianos e outros povos asiáticos que navegavam por essa região. Havia também um intercâmbio cultural entre Kush e Egito. Os cuxitas faziam parte do exército egípcio e exerciam funções administrativas junto ao faraó. No século VIII a.C., o reino de Kush aproveitou-se das crises do novo Império Egípcio e conquistou a cidade egípcia de Tebas, o início do governo Kushita, ou os faraós negros. Eles constituíram a 25ª dinastia do Egito. Como o próprio nome diz, a civilização Nota, ela deu origem, enquanto civilização, a dois grandes reinos, os mais famosos reinos, que é o reino de Gana e o reino de Mali. O reino de Gana, conhecido na história como Reino do Ouro, desenvolveu-se no oeste da África a partir do século IV d.C., na região da atual Mauritânia. E o reino Mali, séculos mais tarde, ao sul da mesma região, para um império africano islâmico que ocupava partes do atual Mali e Mauritânia. O conflito terminou em 662 a.C., quando os assírios conquistaram a região. Durante a desagregação do Império Egípcio, o reino de Kush continuava a participar como intermediário no comércio entre o norte africano e a África Central.
No século IV a.C., após sofrer vários ataques de povos vizinhos, Kush foi conquistado pelo reino de Ashur, ou Aksum, localizado na região da atual Etiópia. O reino de Ashur realizava intenso comércio com várias regiões, como as localizadas junto aos mares Mediterrâneo, Vermelho e Índico.